Hoje nós estamos aqui em continuidade ao nosso ciclo de palestras do Projeto Prevenir. Temos a grata satisfação de receber novamente profissionais do IANSP que estão colaborando com esse nosso projeto e nos ajudando de forma muito valorosa. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer a presença dos senhores e das senhoras aqui. É muito importante tê-los conosco, perceber a adesão a esse nosso programa. Meus sinceros, muito obrigada. Em nome do Procurador-Geral de Justiça, obrigada a todos os senhores. A nossa palestra de hoje é sobre cessação de tabagismo. E ela será proferida pela doutora Maria Vera Cruz, que está aqui à minha esquerda. A doutora Maria é diretora do Serviço do Aparelho Respiratório do Hospital São Paulo, do Servidor Público do Estado. Ela é também coordenadora do ambulatório para a sessão de tabagismo do mesmo hospital. Doutora Maria, muito obrigada pela sua presença aqui. E a senhora está com a palavra. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que sempre é bom falar sobre cessação do tabagismo, que é um tema muito importante e que é de interesse para todos, não só para os que fumam, como para a sociedade em geral, aqueles que têm algum parente tabagista. Então, eu vou apresentando e espero que vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas que tiverem, tá? Bom, por que as pessoas fumam? Essa é uma questão interessante. Muitas vezes nós pensamos, fuma porque tem esse gosto, esse hábito, é uma opção de vida, como ter um time ou outras opções que a gente faz, mas, na verdade, as pessoas fumam porque são dependentes. Então, a primeira noção que a gente tem que ter é que a nicotina é uma droga como o álcool e como outras drogas que a gente conhece, cocaína, crack, por aí afora. Aqui eu coloquei esse slide para mostrar que esse é um demarcador da questão do tabagismo no Brasil. Então, São Paulo foi pioneiro em aprovar uma lei dos ambientes livres de tabaco e, logo, alguns anos depois, essa lei se tornou nacional, como é agora, e é uma lei que é muito elogiada no mundo inteiro, porque, além de ter aprovado os ambientes livres de tabaco, nós não aprovamos os fumódromos. Quem viaja vê que em alguns países ainda existem os fumódromos. E o fato de, no Brasil, isso não ser aprovado, mostra que nós estamos, vamos dizer, no patamar mais elevado em relação ao controle de tabagismo. Então, o que é o tabagismo? O tabagismo é uma doença crônica, é considerado uma doença que tem como principal característica a dependência à nicotina, que é um dos componentes do cigarro. Ela é a principal causa, o tabagismo é a principal causa evitável de doença e morte atualmente, e a fumaça do cigarro contém 4.720 substâncias químicas, e destas, 43 são cancerígenas. Então, aqui eu coloco nesse slide como ocorre a dependência à nicotina. A nicotina, o cigarro, quando você inala a fumaça do cigarro, em torno de 10 segundos, você vai ter a nicotina se ligando em receptores que estão localizados aqui, no núcleo accumbens. Esses receptores, quando ocorre essa ligação, eles vão liberar substâncias como dopamina e outros serotoninérgicos que causam sensações agradáveis, como relaxamento, prazer, melhora a concentração, e isso é o reforço positivo da dependência à nicotina. O que diferencia essa dependência das outras é que
a liberação dessas substâncias ocorre de forma muito rápida e a diminuição da concentração dessas substâncias no sangue ocorre em torno de 40 minutos, que é o reforço negativo. Então, quem fuma, o que acontece? Estou nervosa, acendo o cigarro. Só que daqui meia hora, 40 minutos ou um pouquinho mais, eu já sinto falta de alguma coisa. Isso é o reforço negativo que faz com que você procure imediatamente acender um outro cigarro. Essa dependência, ela acaba tolhendo a vida das pessoas e não é por acaso que o maço de cigarro tem 20 cigarros, porque se você fizer as contas, é o número de cigarros que uma pessoa, no mínimo, vai consumir por dia. Então, eu já entrei um pouco nesse assunto. O que é droga? É qualquer substância química, natural ou sintetizada, capaz de produzir efeitos sobre o funcionamento do corpo, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento. E o que é dependência à nicotina é um padrão de má adaptação ao uso da substância, no caso, o uso do cigarro, que leva a intenso prejuízo ou sofrimento relacionados à tolerância. O que é tolerância? Para você obter aquele efeito, você vai aumentando a quantidade que você consome. A síndrome de abstinência, que é o que você sente quando falta a nicotina, e ou desejo persistente, que é o que faz, cadê os tabagistas daqui, a pessoa sair de casa de madrugada ou à noite, às vezes, para comprar cigarro. Eu já ouvi algumas histórias desse tipo. Bom, no mundo existem 1,4 bilhões de fumantes e a gente considera que 5 milhões de mortes são por doenças tabaco-relacionadas no mundo. E existe um acordo mundial que chama Convenção Quadro, e que o Brasil é signatário, que prevê que daqui a uns anos essa dependência vai estar muito controlada. Nós gostaríamos, quem está envolvido nessas discussões, que realmente houvesse o banimento do cigarro, mas a gente considera que isso vai ser muito difícil. O que essa convenção prevê? Prevê educação, que as pessoas sejam informadas sobre os danos que o cigarro causa, que você tenha programas de tratamento disponíveis para todos que necessitam, que você não produza tabaco, e daí por isso eu coloquei aqui que o Brasil é o segundo maior produtor de tabaco em folha. A folha do tabaco está até no brasão do Brasil, junto com o café, e nós somos o maior exportador de tabaco do mundo. Então, a nossa situação em relação à Convenção Quadro é um pouco, vamos dizer, nós estamos bem por causa das leis que nós temos, e nós temos evoluído muito em relação às leis do ambiente livre, preço mínimo do cigarro, proibição de aditivos que dão sabor para o cigarro, que nós consideramos que é uma forma de iniciação do tabagismo no jovem, mas em alguns aspectos a gente precisa evoluir um pouco mais. No Brasil, avaliamos que deva ocorrer 23 mortes por doenças tabaco relacionadas por hora, e a prevalência, isso é um dado interessante, em 1980 era 42%, em 2009 caiu para 17,2%, e nós temos mantido a prevalência em torno desses valores, 15%, mais ou menos está estável. Esse levantamento aqui foi um inquérito realizado por telefone, mostra a prevalência nas diferentes regiões do Brasil. E a região que tem a maior prevalência é a região sul, e nós estamos aqui com 16,7%, sempre observando que os homens ainda fumam mais do que as mulheres. Esse outro slide mostra uma coisa interessante. Eles perguntaram quantas pessoas haviam feito alguma tentativa para parar de fumar no ano anterior.
E o que a gente vê é que em torno de 45%, um pouco mais em algumas regiões, as pessoas fizeram alguma tentativa. Então, existe o interesse em parar de fumar. Só que, como é uma dependência, nem sempre isso acontece facilmente. Esse é o único slide que eu vou mostrar para falar sobre o que essa figura traduz. Hã? Exatamente, tabagismo passivo. E eu acho que essa figura é muito emblemática, porque, na verdade, o tabagismo passivo é isso. Para a criança, eu acho que a criança é a que sofre mais nessa situação, ela não sabe que a fumaça faz mal. Então, se o pai, a mãe, a avó fumar perto dela, ela não vai ter a atitude que hoje a gente costuma ter. Você se afasta, dependendo do ambiente, às vezes você pode até pedir para a pessoa não fumar naquele local. Esse slide está um pouco ruim, mas é só para mostrar, isso daqui são todas as doenças relacionadas com o tabagismo ativo, mais de 50, e aqui com o tabagismo passivo. Então, mais escuros são as doenças que na literatura médica estão totalmente confirmadas, em azul são que suspeita-se que existe uma relação. Eu só vou dar um exemplo aqui, ainda falando das crianças, que é um problema muito comum, otite média aguda. Quem teve criança em casa que já passou por isso sabe que é um problema que traz um grande estresse, a criança fica muito irritada, leva no pronto-socorro, e essa é uma doença que está diretamente relacionada com a exposição à fumaça do cigarro. Esse daqui é um pulmão de um fumante, e esse é um pulmão de uma pessoa que não fuma. Eu não vou mostrar muitas figuras chocantes, apesar que eu tenho uma grande coleção, mas esse daqui deve ser um pulmão de alguém que mora em São Paulo, talvez, porque você vê deposição aqui um pouquinho de alcatrão, de alguns poluentes que dão essas manchinhas escuras. Mas realmente aqui a gente vê enfisema, que é uma das consequências do tabagismo. E só para aliviar um pouco essa questão, aqui é um trabalho bem antigo, eu não vou mostrar muito trabalho, mas esse eu acho muito interessante, que mostra o seguinte: nem todo tabagista vai ter enfisema. 25% deles são considerados susceptíveis e vão ter uma queda da função pulmonar e uma perda de anos de vida. Então, a gente diz que você fumar é mais ou menos como uma roleta russa. Sempre a gente escuta alguém que fala, mas conheço uma pessoa que está com 90 anos e fuma e não teve nada. Mas você não pode prever o que vai acontecer com você no decorrer dos anos. Aqui também é um dado importante, quando a gente fala em tratamento do tabagismo, que os tabagistas eles têm uma prevalência maior de depressão do que a população em geral. Então, a gente vê 56% entre os tabagistas e 44%, um número muito elevado, mas é o que a gente tem visto ultimamente. É claro que não são só casos de depressão grave, mas todos os graus de depressão. E aqui a relação de tabagismo e mortes por câncer de pulmão. Esse slide mostra uma relação muito interessante entre a idade do início do tabagismo e a prevalência da morte. Então, quanto mais cedo a pessoa começa a fumar e quanto maior o consumo de cigarro, maior o risco dela vir a morrer por câncer de pulmão. E o que nós vamos fazer com uma pessoa que tem interesse em parar de fumar? Então, antes de tudo, essa pessoa deve ser avaliada. E a avaliação, nós vamos avaliar a dependência nicotínica e a motivação para deixar de fumar. Ela deve estar motivada para fazer a tentativa. Deve ser criado um vínculo e nós devemos utilizar um discurso adequado àquela pessoa, inclusive no sentido de motivá-la mais, aumentar o grau de motivação e oferecer tratamento adequado à motivação.
primeiro instrumento que nós usamos para avaliar é esse teste, que é o teste de Fagerson. No livrinho que vocês estão recebendo, existe esse teste, né, Simone? Ou não? Não tem. Então, eu vou deixar um tempinho aqui. Esse é um teste muito simples, são 6 perguntas. Então, quanto tempo... Os fumantes podiam fazer o teste. Quanto tempo após acordar você fuma o primeiro cigarro? Aí, dependendo, se for até 5 minutos, são 3 pontos. De 6 a 30 minutos, 2. 31 a 60, 1 ponto. E se demorar mais de 1 hora, 0. Você acha difícil não fumar em lugar proibido, como igreja, biblioteca, cinema, ônibus? Então, tem pessoas que têm dificuldade, tem gente que sai no meio do filme, por incrível que pareça, mas isso daqui, se sim, pontua 1, se não, 0. Qual cigarro do dia que traz mais satisfação? Às vezes eu faço essa pergunta de uma forma diferente. Eu pergunto, se você tivesse só um cigarro para fumar durante o dia inteiro, que hora que você escolheria para fumar esse cigarro? Então, muitas vezes a pessoa responde, seria o primeiro, daí o primeiro da manhã. Quantos cigarros você fuma por dia? É uma questão importante, então, dependendo do número de cigarros, você vai pontuar 0, 1, 2 ou 3. Se fuma mais pela manhã ou no restante do dia, e se você fuma mesmo quando está adoentado. Estou com um resfriado forte, está até difícil de respirar, mas mesmo assim eu fumo. Então, se sim, é 1 e se não, é 0. Você somando toda essa pontuação, você vai ter uma ideia da dependência física à nicotina. Então, quando você pontua 0 a 2, essa dependência é muito baixa, 3 a 4 é baixa, 5 moderada, 6 a 7 alta e 8 a 10 muito alta. Lembrando que a partir de 5 você precisa associar medicamento. Já é uma dependência que só com a intervenção comportamental, psicológica, cognitiva, provavelmente você não vai conseguir fazer a pessoa parar de fumar. Hoje nós estamos aplicando aí a monoximetria. Esse aparelho é um pouco diferente daqueles, mas como nem todo mundo vai fazer o teste, eu achei interessante mostrar o aparelho. E o que esse aparelho mede? Ele mede a concentração de monóxido de carbono no ar expirado. Começa que monóxido de carbono, todo mundo sabe o que é. É o que sai do escapamento do carro. E pode, inclusive, causar morte. Se você está num ambiente fechado, com o carro ligado, a gente sabe, você pode ter quadros graves, de desmaio até morte. Então, quem fuma tem o monóxido de carbono em concentrações mais elevadas. Por isso que quem já fez o teste? Quando você fuma, isso mede o consumo de cigarro nas últimas 8 horas. Nas últimas 8 horas. Então, quando você fumou muito, vai acender uma luz vermelha. E se você não fumou, a luz que acende é verde. Ou amarela, né? Amarela é intermediário. Então, voltando a falar da motivação. Para você mudar qualquer tipo de comportamento, seja mudar o tipo de alimentação, começar a fazer atividade física, ou parar de fumar, parar de consumir bebidas alcoólicas, você tem que passar por uma questão que chama ambivalência. O que quer dizer ambivalência? Que você fica dividido. Você sabe que aquilo que você está fazendo, do jeito que está fazendo, não é bom para a sua saúde, e você tem que tomar uma decisão e mudar aquele comportamento. Então, é a existência simultânea e com a mesma intensidade de 2 sentimentos ou 2 ideias com relação a uma mesma coisa e que se opõem mutuamente. Então, você tem que atravessar essa ambivalência para conseguir mudar um comportamento, no caso, parar de fumar. Com que nós vamos lidar quando a gente trata de uma pessoa que está parando de fumar? Síndrome de abstinência, que a gente já conversou um pouco hoje. Então, o que a pessoa apresenta quando ela começa a sentir falta do cigarro? Irritabilidade, frustração, raiva, ansiedade, inquietude ou impaciência, dificuldade de concentração, humor disfórico ou deprimido, distúrbio do sono, insônia, que é o mais frequente.
todos esses sintomas, isso é bem interessante, duram até um mês. Então, o primeiro mês é um mês difícil, só que depois vai ficando mais tranquilo. Quem já parou de fumar aqui? Isso. Você, quanto tempo você sentiu os sintomas? 40 dias, 45. Então, é importante ter essa noção, que é desconfortável, mas uma hora acaba. O medicamento ajuda muito para você ter mais conforto nessa fase. E eu deixei para comentar por último, o aumento de apetite, ganho de peso, que esse pode durar mais. E isso, às vezes, é um fator que desanima um pouco as pessoas. Só para informar que no servidor nós temos vários pacientes que já pararam de fumar, né, Simone? Felizmente, a nossa taxa de sucesso é em torno de 40%. Nós até ganhamos um prêmio a semana passada, por causa de num congresso de qualidade de vida, e nós apresentamos nosso trabalho sobre cessação do tabagismo, e a taxa é em torno de 40%. E nesse grupo que para de fumar, nós temos alguns pacientes que até diminuem de peso, que são os pacientes que modificam a dieta e começam a fazer atividade física junto com a interrupção do tabagismo. Mas, em geral, as pessoas tendem a ganhar um pouco de peso. E por que você fuma? Então, isso é uma questão que é muito interessante a gente conversar com as pessoas que fumam, para ver o vínculo que ela tem com o cigarro. Pode ser por prazer, é o cigarro que a pessoa consome na balada, no shopping com os amigos, por hábito. Toda vez que toma um cafezinho, vai e, sem perceber, já está acendendo um cigarro. Ou então, quando senta antes era o telefone, né? Mas hoje o telefone já é quase uma parte da pessoa, não tem tanto essa história de atender o telefone e fumar. Antes era, mas hoje é o computador. Muitas vezes a pessoa, quando senta no computador, sem perceber, já acende o cigarro. E a dependência que você avalia aqui eu vou acrescentar uma coisa: fumar à noite, fumar doente e a quantidade que fuma. Então, são marcadores de uma grande dependência física à nicotina. E outra coisa que também a gente leva em conta são os gatilhos. O que faz a pessoa acender o cigarro sem ela nem perceber? A gente falou de alguns, do café, estou tomando chopp, relaxado, daí quando eu vejo já estou fumando. Mas existem vários gatilhos e as pessoas, quando estão parando de fumar, elas têm que avaliar como é essa relação dela e o que provoca essa vontade, essa fissura para acender o cigarro. Falando ainda do tratamento, eu já falei alguma coisa, existe um tipo de abordagem que a gente chama de abordagem breve e que eu gosto sempre de lembrar. Então, todo profissional da saúde, ele pode fazer uma abordagem breve, que é perguntar: você fuma, sim ou não? Você está pensando em parar de fumar, sim ou não? Você sabe que existe tratamento para parar de fumar? Então, você já coloca a pessoa num outro patamar. Esse tipo de abordagem, ele tem uma taxa de sucesso de 4%. Parece pouco, mas não é. Se você vê uma pessoa que atende, 100 pessoas numa semana, se ela fizer essa abordagem, ela pode ter em torno de 4 pessoas parando de fumar. E aqui estão os resultados que a gente costuma ter. Então, primeiro, sem medicação, a terapia comportamental, uma taxa de sucesso de 15%, recomendações breve 10%, na verdade eu considero menos, sem aconselhamento 5%, e com medicação 30% com a terapia comportamental, 20% com recomendação breve e 10% sem aconselhamento. Algumas observações: remédio sem orientação não adianta nada, na minha opinião. Segundo, a qualidade da intervenção que você recebe pode mudar esse número. Mas, eu falo sempre, tratar do tabagismo exige uma boa relação com o paciente e muita paciência, de ambas as partes.
Então, o que podemos fazer com uma pessoa que está desmotivada, que não está querendo parar de fumar naquele momento? Informar os riscos à saúde e benefícios em parar de fumar, avaliar a relação com o cigarro, como a gente já viu, se tem uma relação para aliviar a ansiedade, se a pessoa é um pouco deprimida ou se usa na situação de estresse. Oferecer informação, que todos vocês vão receber hoje, além da palestra, o livreto. Diminuir os medos e barreiras que impedem a decisão de mudar e fortalecer os benefícios reconhecidos. Então, isso a gente pode fazer para todo mundo. Agora, vamos imaginar uma pessoa que já está pensando em parar de fumar. Então, nós avaliamos a pessoa e vamos avaliar a motivação. Se ela tiver motivada, vamos passar para cá. Nós vamos prepará-la, a perspectiva de mudança em futuro imediato, e partir para a ação, uma atitude focada na estratégia para a abstinência. Por que é importante isso? Porque, às vezes, a pessoa começa a participar do tratamento e não toma a decisão de marcar o dia de parar. É muito comum isso. Então, é importante ela já focar numa estratégia e já marcar o dia de parar. Se ele deixou de fumar, nós vamos fazer uma manutenção, prevenindo o risco de lapso, recaída, e durante 1 ano esse paciente é acompanhado. Só vai ter alta depois de 1 ano, embora nos congressos internacionais eles já digam que você não deve ter alta nunca. Ou seja, quem já fumou em alguma época da vida deve ser sempre questionado pelo médico se está fumando ou não. Por quê? Porque ele pode recair a qualquer momento. Qual a diferença entre lapso e recaída? Lapso é um cigarro isolado. Eu estou sem fumar 1 mês, fui numa festa e fumei um cigarro, mas só aquele, não fumei mais nada. Isso a gente chama de lapso. Eu estou todo dia fumando um cigarro, há 10 dias. Isso é recaída. Mas antes eu fumava 2 maços, agora é só 1. Não interessa. O consumo regular é recaída. Que eu ia comentar... então, é essa história da manutenção, que é importante. Por quê? Por exemplo, quem costuma tratar de tabagismo é ou psiquiatra, ou cardiologista, ou pneumologista. Eu sou pneumologista. Tem muitos pacientes que têm asma, ou têm o enfisema, a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, e que começam a evoluir mal da doença, e você às vezes faz o teste, se a pessoa não diz, e ela voltou a fumar. Então, é importante sempre você estar perguntando para, inclusive, fazer outras intervenções, se necessário, e manter a pessoa saudável, com o melhor nível de qualidade de vida e saúde. Aí, no passo 2, é criar um vínculo e adequar o discurso à motivação. Então, existem algumas formas de você tentar aumentar a motivação da pessoa. Uma é a entrevista motivacional, e o objetivo é conscientizar sobre a existência de um problema, desenvolver o comprometimento da pessoa em fazer todos os passos necessários para parar de fumar e estimular a decisão de mudança. E aí também vão ter as estratégias, vamos ver. O paciente motivado, nós devemos reforçar a percepção de autoeficácia, oferecer acompanhamento e tratamento e prevenir sempre as recaídas. Lembrando que a recaída também é frequente porque o cigarro é uma droga legalizada. Então, isso daí facilita muito as recaídas. Essa autoeficácia é sempre você mostrar que a pessoa tem capacidade, ela tem condições de conseguir parar de fumar. Isso pode exigir algum esforço, mas é possível. Então, só um resumo, eu já vou pôr os 3, que são esses 3 passos do acompanhamento psicológico ou cognitivo. Avaliar a motivação para deixar de fumar, criar um vínculo e oferecer o tratamento adequado. Os desafios. Lembrar que a dependência ao cigarro é complexo e é um comportamento que sofre várias influências genéticas, ambientais, inclusive. A nicotina é o que causa dependência.
Os fatores psicológicos são muito importantes, aquela questão do hábito, da depressão. Existem os estímulos não nicotínicos e a droga pode ser comprada, como eu falei, é uma droga legalizada. E lembrando que o tabagismo crônico, ele leva a upregulation. O que é isso? Se você continua fumando, vai aumentando os números de receptores no cérebro e por isso você tem necessidade de fumar cada vez mais. Essa intervenção comportamental, ela deve conter sempre informações e você deve transmitir o conhecimento e levar a mudança de comportamento. Alguns erros que às vezes acontecem nesse processo de parar de fumar. Eu só estou fumando a metade. Isso é uma atitude errada. Por quê? A pessoa ela vai fumar as duas metades. Então, cada metade que ela acender conta como um cigarro. Então, corta o cigarro pela metade, não é uma atitude que vai ajudar a parar de fumar. Outra coisa, eu acendo, dou 2 tragadas, apago e depois acendo de novo. Isso é péssimo, porque aumenta a concentração de cancerígenos que a pessoa inala. E mudei para outra marca. Estou usando agora uma marca que é melhor, cigarro light. Isso também não faz diferença, nem na prevalência das doenças tabaco relacionadas e nem na taxa de cessação do tabagismo. Sempre é importante você mostrar para o paciente que ele vai ter vantagens monetárias, vantagens em relação à saúde. A gente faz algumas estratégias, como pedir para a pessoa colocar num frasco de vidro dinheiro que ela não está gastando com cigarro e depois de um mês comprar alguma coisa para ela. É uma boa estratégia, porque o maço de cigarro, quem fuma... Você, quanto que está? O dele está R$ 6,25, mas eu ouvi falar que tem cigarro até de R$ 8,00, né? Então, faz as contas, isso é um dinheiro importante no fim do mês. E aqui comemore a cada mês no aniversário de cessação. Eu sempre lembro que tem paciente que não lembra o dia de casamento, mas lembra o dia que parou de fumar. Então, é uma data muito marcante e é importante você lembrar para comemorar. Daí, vamos partir rapidamente para o tratamento farmacológico, que isso é um assunto muito interessante para as pessoas que fumam e que já fizeram várias tentativas e não conseguiram sozinhas. Então, elas vão procurar o tratamento psicológico associado ao tratamento medicamentoso. As indicações clássicas, a pessoa precisa ter mais de 18 anos, o Fagstrom, que é aquele teste, ser maior que 5, deve fazer uso diário do cigarro e consumir mais de 10 cigarros por dia. Outras indicações, tentativas anteriores que não deram certo, insucesso com aconselhamento e treinamento de habilidades isolados, que a gente já viu aqui, indicação médica e aspectos individuais. Os medicamentos, eles podem ser divididos em categorias. Os nicotínicos, que seriam o adesivo de nicotina, a pastilha, a goma de mascar. No exterior, existe uma forma de apresentação, que eu acho que está para chegar no Brasil, que é o spray de nicotina, e que parece que é bem interessante também. E os não nicotínicos. Aí, nos não nicotínicos, nós vamos ter os de primeira linha, a bupropiona, que é um antidepressivo e que tem um bom efeito para a cessação do tabagismo. A vareniclina, que é o Champix, não sei se vocês já ouviram falar, é um medicamento que foi sintetizado unicamente para levar à interrupção do tabagismo. Por quê? Esse medicamento é uma molécula que se liga naqueles receptores do cérebro. Quando foi lançado, nós ficamos muito animados, porque falamos, vai se ligar no cérebro, a nicotina não se liga e a pessoa vai parar de fumar. Fumar vai ficar muito sem graça. Mas não deu certo. Por que não deu certo? Porque o fumar envolve, como a gente viu, outros fatores. Segurar o cigarro, estar naquela situação e saber se comportar sem fazer uso do cigarro, de forma que esse remédio também tem taxas de sucesso ou de abstinência em torno de 30% a 40%.
A nortriptilina é um medicamento que a gente usa muito, principalmente no SUS, porque existe na rede pública e é barato. E, em geral, são esses que nós utilizamos. Também é um antidepressivo. Então, linhas gerais, quando que você vai prescrever medicamento para o tabagista? Sempre que ele desejar parar de fumar, estiver bem motivado e não tiver contraindicação. Por isso que essa prescrição deve ser feita por médico. Sempre, né? Exceções são populações específicas em que não há suficiente evidência sobre a efetividade. Gestantes, a gente não costuma dar nenhum remédio por via oral, o que você usa em geral é adesivo de nicotina, adolescentes ou usuários de outras formas de tabaco não fumados. Por exemplo, quem masca o fumo ou usa rapé. Então, para esses, a abordagem deve ser diferente. E é sempre necessário identificar se o paciente está motivado ou não antes de iniciar o tratamento. Aqui só esse quadrinho eu acho bem interessante, porque mostra duas coisas. Sempre deve haver o aconselhamento, o treinamento de habilidades, e os medicamentos, eles devem, o uso deles se inicia antes do dia que você marca para interromper, porque você precisa de um período para eles alcançarem a concentração no sangue necessária para você ter o efeito que você quer. Então, no caso da bupropiona e da vareniclina, é em torno de 1 semana, da nortriptilina em torno de 14 dias, 14 a 21 dias. E aqui, parece simples, mas são dicas muito importantes. Então, estratégias para lidar com o desejo de fumar. Beber água, mastigar cravo, cenoura, maçã, fazer caminhadas, relaxamento, exercício de respiração profunda, tudo isso a gente orienta os pacientes. E controle do peso corpóreo e o que fazer, conversar com o paciente sobre o que ele vai fazer na hora que ele tiver a síndrome de abstinência. Então, parar de fumar, eu vou passar todos, que daí vai aparecer, é mais ou menos como essa pessoa que está subindo a escada. Então, são vários níveis, e o mais importante é você subir o primeiro degrau. Se você sobe o primeiro degrau, você inicia essa caminhada. Então, aqui no nível 3, você começa a pensar no dia de parar. No nível 4, você define o dia e vai seguindo. Aqui parou, não fumou por 1 semana, já faz 1 mês que não fuma, já faz 1 ano, 5 anos e a vitória. Tá ok? Ao parar de fumar, isso é muito importante, já estou encerrando, em 1 dia há redução do risco de infarto do miocárdio, em 3 dias a respiração começa a melhorar. Os que pararam de fumar, quer falar como você se sentiu? Tá. Tá. Vocês vão escutar a experiência. Cada pessoa vai contar uma história. No caso dela, ela tinha muita dor de cabeça, e quando ela parou de fumar, as dores de cabeça cessaram. Então, isso já foi um fator que motivou você a continuar sem fumar. Tá ok. Em 2 a 12 semanas melhora a circulação. Entre poucos dias e algumas semanas, o paladar e o olfato se recuperam completamente. Isso acontece muito rápido e a pessoa tem até que tomar cuidado para não começar a ingerir quantidades maiores de alimento. Aqui só alguns slides para finalizar. O Brasil é pioneiro na história das figuras no maço de cigarro. Então, essa é uma campanha muito interessante, uma lei muito interessante, que hoje em dia se discute do maço de cigarro ter uma figura que ocupe tudo e ser uma embalagem genérica, porque as embalagens são feitas também para chamar a atenção do público. E isso daqui tem impacto.
Já existem estudos mostrando, porque sempre se questiona, mas a pessoa compra um cigarro, nem olha a imagem. Mas não, isso também tem algum impacto no sentido de motivar a pessoa a parar de fumar. Aqui eu coloquei 2 slides para lembrar de formas de iniciação do tabagismo. Então, nós consideramos que o narguilé, ou narguilé, é uma forma de iniciação do tabagismo, sim. As pessoas ficam em ambientes fechados, inalando o que tem aí, e, em geral, eu acho que 100% das vezes é colocado tabaco para fumar isso aí, que nos países do Oriente é muito comum o consumo de tabaco através desse aparelho aí, desse dispositivo, e existe já trabalho científico que mostra que 1 hora num ambiente fechado, fumando isso, corresponde ao consumo de, quanto que dá? Uns 3 a 4 maços de cigarro. Essa é outra febre, que é o cigarro eletrônico. Então, eu coloquei aqui para provocar. No Brasil, por enquanto, é proibido, mas é uma discussão que está acontecendo em todos os congressos, em todos os locais, e, por enquanto, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, ela se coloca como não concordando com a aprovação do uso do cigarro eletrônico, porque tem nicotina. Então, já existe cigarro eletrônico que diz que você não tem nicotina. Mas, se tiver nicotina, você continua dependente. Então, por enquanto, a posição é de não concordar com a aprovação. Eu acho que era isso. Muito obrigada. E eu fico disponível para as perguntas. Agora, perguntas? Isso, a senhora troca o fio aqui. Se a senhora quiser sentar para responder. Não, esse é o meu. Não, só o microfone com o fio. Gente, antes de nós continuarmos com a atividade prática, que é a monoximetria e orientação para os tabagistas, que ela está sendo realizada aqui pela doutora enfermeiras do IANSP, Simone e Glória. a doutora Simone Sedani e a senhora Glória Maria Xavier. Nós vamos abrir para as perguntas. Os senhores têm perguntas à doutora Maria? A maioria da dependência é relacionada à nicotina. O fumante que fuma cachimbo, qual o risco? Então, o risco de doenças para consumo de charuto e cachimbo é um padrão um pouco diferente. Por quê? Porque o consumo é menor. Quem fuma cachimbo ou charuto, assim, mesmo você fazendo uma correlação, que isso é interessante, eu não comentei, mas, por exemplo, ainda existe muito o relato de cigarro de palha. E isso já foi feito um trabalho no Rio Grande do Sul, que 1 cigarro de palha corresponde a 6 cigarros industrializados. Então, para o cachimbo e para o charuto também existe uma correspondência. E, além dessas doenças, quando você consome o tabaco por essa via, você tem mais risco de ter câncer de cavidade oral do que no cigarro industrializado. Agora, quando você pensa em interrupção do hábito, também a pessoa apresenta dificuldade. E uma coisa que às vezes acontece é a pessoa trocar o consumo. Eu fumava cigarro, agora eu fumo cachimbo. Então, tem que ser alertado que o risco para o adoecimento é bem semelhante. Bom dia. A minha grande preocupação agora é a seguinte: eu estou há 6 semanas sem fumar, mas eu estou usando adesivo. Estou nervosa. Uma loba. E estou indo para minha
última semana dessa minha fase para iniciar as 2 últimas semanas da fase com menos nicotina. Isso. Mas, quer dizer, continuo consumindo nicotina. E estou nervosa. A minha preocupação é a seguinte: eu vou passar para a última fase, consumindo um pouquinho de nicotina. E será que vai ser suficiente? Então, essa será pergunta que não é importante, assim, já colocar um outro remédio junto? Sei lá. Essa pergunta é bem interessante. Primeiro, que essa é uma dúvida que as pessoas têm. Essa nicotina que você recebe através do adesivo, ela cai na corrente sanguínea e o objetivo é ela ocupar esses receptores, como eu mostrei no começo, e você se sentir melhor. E para você está funcionando, porque faz 6 semanas que você não fuma. Mas, como a gente falou, existem outras coisas que estão relacionadas com o tabagismo. Então, às vezes, é interessante você procurar um médico, alguém, e referir esse desconforto, que você está muito nervosa, já brigou com um monte de gente. As pessoas, às vezes, contam isso, ou não está conseguindo dormir direito. E lá no nosso serviço, a gente recebe muitas pessoas que pararam de fumar, até porque hoje tem toda essa política dos ambientes livres, de se reforçar que é melhor não fumar. Então, as pessoas param sozinhas e procuram a gente por causa do desconforto. Lembrando que, às vezes, você usa o medicamento, algumas pessoas têm que usar por períodos prolongados, mas algumas pessoas usam por 2, 3 semanas e começam a se sentir melhor e não precisa dar continuidade. Então, se o desconforto estiver muito intenso, você já passou daquelas 4 semanas que eu mostrei, vale a pena procurar um suporte para receber medicação e ficar mais tranquila. Só antes da próxima pergunta, doutora, queria só salientar que os testes começaram a ser, ou melhor, foram reiniciados aqui. Quem tiver interesse já pode se dirigir. Tinha umas 6, 7 pessoas que estavam na fila. Isso. Existe algum estudo ligando o tabagismo e o câncer em geral, ou o câncer do palato, boca, garganta? Qual é a porcentagem? Câncer de pulmão é o que eu convivo mais. 90% dos casos de câncer de pulmão ocorrem em tabagistas. Então, tem 10% dos casos que a pessoa nunca fumou. No caso, daí quais são os tumores que são diretamente relacionados ao consumo de cigarro? Laringe, é mais de 80% associado a tabagismo, e bexiga. Bexiga é um que a gente não associa tanto, mas em torno de 70% também tem relação com o consumo de cigarro. Então, vai variando. O último que está sendo bem discutido é o de mama, que tem um risco atribuído ao cigarro, mas esse risco parece ser baixo, em torno de 10% a 15%. E aí para cada tumor que pode acontecer por causa do cigarro, é atribuído um risco por causa do consumo de cigarro. Isso não quer dizer que uma pessoa que não fume não possa ter, que aumenta o risco. Nós tivemos até o nosso ex-governador, Mário Covas, foi um que teve, por último, ele teve várias complicações, e, por último, acho que foi o câncer de bexiga, se não me engano, que evoluiu mal. Pode ir. Mais questões? Dúvidas sobre o tratamento? Doutor, eu tenho. Você é tabagista? Não. Desculpa perguntar. Não sou. A influência do cigarro com relação a problemas cardíacos e cerebrais. Isso. Então, no tabaco, a nicotina é vasoconstritor, isso é um dado importante. Mas na fumaça do cigarro existem componentes que aumentam a formação de placas de gordura nos vasos sanguíneos. Então, se você associar essas placas com o efeito vasoconstritor, você aumenta muito o risco de infarto, de acidente vascular cerebral, que é o derrame, de insuficiência arterial nos membros inferiores. Então, o consumo de cigarro também está associado com essas patologias cardiovasculares, por causa dessa ação.
E os cardiologistas, eles têm estudos muito interessantes, mostrando que você tem dosagem maior de colesterol, e quando eles fazem aqueles estudos, mostram que realmente as placas são bem importantes. Isso diminui quando para de fumar. Essa que é a boa notícia, né? Entendi. Obrigado. Doutora, eu também tenho uma questão. Que o cigarro é droga e é condenável, acho que não há dúvidas para ninguém. Mas existe, por exemplo, algum cigarro que seja melhor que o outro em níveis de nicotina, que cause menos prejuízo? Então, na verdade, o que a gente leva em conta é o número de cigarro, igual aquele slide que eu mostrei de câncer de pulmão. Nós consideramos que existem muitos aditivos químicos no cigarro e que essa história dos cigarros com menor teor são estratégias da indústria do tabaco. Então, a gente não vê diferença. Passei, é mais ou menos como a história da piteira. Passei a fumar um cigarro de baixo teor e não tive doença, então ficou mais fácil parar de fumar. Não existe vantagem. Então, a gente não recomenda que você respeite ou leve em conta esse critério. Alguém, eu acho que podia, já que aqui a gente tem tabagistas e não tabagistas, ela contou a experiência dela. Outras pessoas levantaram a mão que tinham parado de fumar. Quem foi? Então, por favor, leva isso. Conta como é que foi a sua experiência. Quanto tempo faz? Eu fumei, acho que por uns 20 anos. Eu fumava 2, 3, mais cigarro por dia. Ficava muito nervosa, ia fumando um cigarro atrás do outro. Eu acendia um cigarro no outro, praticamente. Aí, quando eu fiquei grávida, eu parei um pouco, depois voltei de novo. E quando meu filho nasceu, eu continuei fumando também, mas aí eu achava que eu estava prejudicando eles. Eu não podia fumar dentro de casa. Meu marido detesta o cheiro de cigarro, ele falava que eu ficava fedendo dia e noite. E isso foi irritando. Um dia eu cheguei e falei, eu não vou fumar mais, e acabou. Aí eu comecei a comer chocolate direto e reto, engordei 10 quilos. Mas eu emagreci normalmente, assim, sem fazer regime, sem nada. Eu acho que a pessoa que fica falando, amanhã eu vou fumar depois da manhã eu vou parar de fumar, vou fumar só meio maço. Eu acho que ninguém consegue parar de fumar assim. Se a pessoa não tiver uma força de vontade muito forte, ela não para. Meu padrasto morreu assim, ele fumava muito, aí parou 10 anos de fumar, foi numa pescaria, voltou a fumar de novo, aí acabou morrendo. E eu consegui parar assim, do nada. Vou parar e pronto. Ela colocou alguns aspectos interessantes que você pode fazer a interrupção abrupta ou a gradual. Então, realmente o que dá melhor resultado é a interrupção abrupta. E existem formas de tratamento também individual ou em grupo. Então, lá no servidor nós temos os 2 tipos de tratamento, mas o que dá mais resultado, pelo menos na amostra que a gente tem lá, é o tratamento em grupo. Talvez porque cada um conte a experiência e apoie o outro. Eu acho que mais alguma questão? Eu gostaria de saber se todos esses químicos aqui, eles são introduzidos no cigarro ou ele já faz parte do fumo, né, no processo? No processo de fabricação, eles são introduzidos ou ele faz parte do fumo? O tabaco, quando ele é queimado, nós temos até um filminho, né, Simone, que mostra essa história da queima do tabaco, mas não trouxe. E ele elimina essas substâncias. Essa história da manipulação na fabricação do cigarro, já existem relatos que eles introduzem substâncias que aumentam a dependência. Mas isso são alguns casos isolados. A maior parte desses 4.720 é da queima da folha do tabaco. Então, o cigarro industrial que a gente usa, e aquele de tabaco, é a mesma substância, não é introduzida? Não, é a mesma. O que acontece é que a quantidade de tabaco muda. Então, você usar o tabaco preto, que a gente chama,
que é o tabaco claro, isso tem influência na concentração. Por isso que um cigarro de palha corresponde a 6 industrializados, porque no de palha você usa o tabaco preto. Mais alguma questão? Acho que... Mais alguma pergunta? Não? Bom, então, em nome do Procurador-Geral de Justiça, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a doutora Maria Vera Cruz. Temos a certeza de que sua exposição hoje nos vai ajudar muito nesse nosso projeto. Acredito que, quando o assunto seja tabagismo, é importante as pessoas ouvirem novamente, até que o momento dê o estalo de se iniciar o período de interrupção do tabagismo. Nós gostaríamos também de agradecer às enfermeiras que aqui se encontram, a senhora Simone Sedano e a senhora Glória Maria Xavier, que nos proporcionaram esse conhecimento e a possibilidade desse autoconhecimento individual de cada um dos senhores. Gostaríamos também de dizer que pretendemos continuar com esses nossos ciclos de palestras com a colaboração do IANSP. Isso é muito importante. Contamos com a adesão de todos os senhores nas nossas próximas palestras, que devem ser no próximo ano. Acreditamos que no início de 2016 nós estejamos aqui, todos reunidos novamente, com o intuito de prevenir a nossa saúde. Obrigada a todos.